ministrando a palavra do Senhor nesta noite. E eu creio que nós vamos pensar um pouco hoje, vamos refletir de tudo aquilo que nós estamos vendo por aí, tudo aquilo que nós estamos sendo impactados por aí negativamente. Vamos ver o que a palavra do Senhor ela tem a dizer para nós nessa noite. Pai do Senhor, Luiz. Sim, Luiz. Tá virado porque o pessoal pediu que fosse assim, entendeu? A gente modificou aí a forma de gravar a live, porque dessa forma, na horizontal, a imagem fica um pouco melhor. Então não estranhe não. Gente, nosso tema de hoje, a palavra do Senhor hoje, irá nos fazer a seguinte pergunta: você está entre os 10%, entre os 17%, perdoe-me? Você quer estar entre os 17% que farão a escolha da parte do Senhor? Querem estar? Vão fazer um esforço para estar? Começo deixando essa primeira pergunta para vocês. Essa pergunta porque vai ser necessário que vocês tomem, assim como vocês, eu também, vamos precisar tomar algumas decisões, algumas ações, fazer algumas análises e no final fazer a escolha. E o Senhor, Ele vai estar do lado de uma das escolhas. Espero em Deus que vocês façam a escolha certa em nome de Jesus Cristo. Eu tive esses dias pensando, remui muito sobre essa questão aí. Principalmente, não tem como não falar da Covid-19, né? O tal do coronavírus. E se vocês pararem para pensar, já tem um mês que nós estamos nessa quarentena. Já são 30 dias que nós estamos assim, meio que confinados. E isso me faz refletir, me faz analisar e pensar em tudo isso que está acontecendo à nossa volta. E me indagar na verdade, né? Nas minhas decisões, naquilo que eu resolvo escolher, nos meus atos, nos meus pareceres, naquilo que eu dou como de fato concreto e verdade, que eu acho. Aonde será que está Deus nisso tudo? Deus, eu tenho certeza que não precisa dizer, eu que dizer aonde é que Ele está. Mas nas minhas decisões, aonde é que Deus se encaixa? Onde é que eu coloco Deus naquilo que eu acho, naquilo que eu penso, naquilo que eu acho como certo, como verdade? Onde é que Deus se encaixa nisso tudo? Para os irmãos refletirem um pouco mais, ontem colocaram no grupo, se não me engano, de TCSU Espinhel, uma mensagem lá, um informativo, dizendo que no Rio Sena, Terezinha e Ilha Amarela, por exemplo, já haviam sido registrados casos da Covid-19. Eu olhei aquilo ali, cada um de vocês que viu aquilo dali, eu tenho certeza que a mensagem daquela postagem, ela te impactou de alguma forma. Eu tenho certeza absoluta disso. Mas quando foi hoje, veio uma outra mensagem que desfazia a mensagem anterior. Foi taxada como o quê? Fake news. E eu pergunto, para que os irmãos possam refletir, qual das duas mensagens é verdadeira? Qual das duas mensagens você pode crer 100% que seja verdade? Uma dizia que sim, a outra dizia que não. E quem me garante que a mensagem do fake news também não seja uma fake? Difícil, né, irmão? Dúvidas e dúvidas e dúvidas. E eu fico pensando como é que fica a nossa cabeça, qual a confusão que tudo isso nos traz. Qual o malefício para nossas crenças, nossos valores,
Qual o malefício para a nossa... Como isso pode contribuir para a nossa, infelizmente, incredulidade? Como é que isso pode contribuir? Como pode isso? Ficamos praticamente em um fogo cruzado. E o pior de tudo, gente, ficamos parecendo que somos manipulados. A verdade é que é essa. Com tanta mensagem, uma diz que sim, outra diz que não, outra diz que sobe, outra diz que desce. Como é que fica a nossa mente? Como é que fica a organização das nossas ideias diante de tudo isso? Como é que fica? Difícil, né? Eu vou indicar para vocês, irmão, um filme que se chama Entrevista com Deus. Eu estive assistindo durante esses dias. É um filme assim que pode a família assistir? Pode, mas tem que ficar todo mundo em silêncio prestando atenção no filme. Porque é uma entrevista e nessa entrevista o entrevistado é o próprio Deus e a pessoa que está entrevistando, dentre as suas milhares de dúvidas, ela parecia que não tinha dúvidas. E uma das perguntas que o Deus, a pessoa que estava falando para Deus, perguntou é: por que você não faz aquela dúvida que você e muitas pessoas desse mundo têm? E a pergunta era a seguinte, gente: por que coisas boas, ou melhor, coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que será que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Estamos aí no meio de uma pandemia, isso é uma verdade, isso não é uma fake news, existe sim. Mas, em meio a tudo isso, em meio a todo esse caos pregado, pessoas boas vão ser acometidas desse vírus. Nós não estamos imunes. Eu aqui, por exemplo, estou em minha casa. Mas como já vi pessoas falando aí, a Kelly, por exemplo, temos que sair para comprar o pão. Alguns têm que trabalhar. Alguns precisam trabalhar, na verdade. De vez em quando precisa sair para comprar um gás, comprar água, algum mantimento. Eu, nesse fim de semana, tive que sair. Fui ao mercado. Mercado, ó, assim de gente. Tava lá. Usar máscara é uma medida boa, mas garante 100%? Talvez não. Então, por mais que nós não tenhamos dificuldades para aceitar, lembre-se que todas as medidas protetivas, tudo aquilo que nós fazemos, e isso é bom, ela não é 100%. Podemos ser acometidos de uma enfermidade. E aí? Vocês conseguem me responder por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Eu não vou te responder essa pergunta não. A mensagem aqui tem um outro sentido. Mas que vocês assistam esse filme e depois, se puderem, imitam o seu parecer. Cheguem a uma conclusão em nome de Jesus. Mas voltando à mensagem, em meio a tudo isso, essa situação praticamente caótica economicamente, financeiramente, nós estamos sendo privados de fazer muitas coisas. Nosso direito básico de ir e de vir, ele é de certa forma cerceado. Mas em meio a tudo isso, eu tenho certeza que vocês pensam, vocês analisam, vocês diagnosticam e vocês emitem opiniões, emitem parecer, chegam a conclusões, correto? Com certeza, todos nós somos dotados de inteligência e fatalmente vamos chegar a algumas conclusões. Mas nessas conclusões, onde se encaixa Deus? Minha grande questão é: a pandemia está aí para todos, todos correm o risco de certa forma de se contaminar, mas em meio a tudo isso que você observa, aonde está Deus? Nas suas colocações, na sua forma de pensar, no seu intelecto,
Onde é que está Deus? É importante eu ressaltar uma coisa, que eu não quero criar nenhum tipo de dificuldade de entendimento para os irmãos, mas eu acho que precisamos questionar algumas coisas. Eu vejo muita coisa, eu assisto muita coisa, vejo muitas coisas que, por exemplo, por um canal é transmitido de uma forma, em um outro canal é transmitido de uma outra forma, mas muitas vezes a mesma notícia. Essas notícias, ela, de certa forma, ela me impacta de maneiras diferentes. Algumas são subtraídas informações, outras são adicionadas informações. E a gente fica nesse fogo cruzado. E nós precisamos, gente, de certa forma, ter uma visão de Deus para tudo isso. Nós não podemos ficar limitados apenas aos nossos conhecimentos, a que governantes dizem, a que prefeitos dizem, a que o presidente diz, ao que a OMS ela diz. Tudo isso é importante e relevante, com certeza, amém, glória a Deus. Sigam as recomendações, não estou aqui para desmontar isso, mas precisamos, gente, acordar um pouco e questionar algumas coisas da forma como a gente encara lidar com tudo isso. Ou do contrário, podemos tomar decisões muitas vezes complicadas, não só para as nossas vidas, mas muitas vezes para quem está do nosso lado, para quem está perto de nós, ou seja, para toda uma comunidade que está em nossa volta. Porque nós emitimos, nós repassamos informações de zap, e de certa forma essas informações, ela me chega para mim como uma opinião sua sobre aquilo ali. É aquilo que eu acho que é aquilo que você acha, entendeu? Então, gente, o tema da nossa ministração de hoje, ela fala o quê? Queira estar entre os 17%. Eu gostaria de dizer que não há nenhum mistério nesse 17%. No final de tudo eu vou explicar o que significa isso. Mas foi a forma como Deus me deu essa palavra. Eu tentei procurar até outro título mais fácil para a minha palavra, mas Deus não. Eu quero dessa forma aí. Então dessa forma é que vai ser. Nós vamos estudar aqui quem são esses 17%. Também automaticamente vamos ver quem foram os outros 83%, a maioria. E o texto base da nossa mensagem está lá em Números 13 e 30. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem aí na sua Bíblia. Abram a sua Bíblia em nome de Jesus Cristo. Se puder colocar o celular em alguma posição aí, coloque. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem a palavra do Senhor também, entendeu? Porque nós vamos ler alguns textos e eu preciso que os irmãos vejam também aí, entendeu? Para que sua fé seja fortalecida, para que você veja que decisões não é de agora, não é de antes, elas sempre precisarão ser tomadas. Mas a questão é, quem é que vai estar nas suas decisões? Deus? Ou apenas você? Ou medo? Ou excesso de prudência, que na verdade às vezes soa mais como medo? Abriram? Números 13 e 30? Então vamos ler a palavra do Senhor. E diz assim, ó: Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevalecemos contra ela. Aqui está a palavra de alguém que, ao ler, me transmite uma certeza daquilo que pensa. Me transmite uma certa conforto, me transmite uma certa ideia de que ele sabe o que está falando. Mas, para entender o que levou esse homem, a Caleb, a falar isso, precisamos retornar um pouquinho, precisamos ler alguns textos anteriores, por isso que eu preciso que os irmãos acompanhem aí na sua Bíblia. E a primeira parte dessa mensagem tem como título a missão. Eu pergunto, nós temos uma missão? Vocês têm uma missão? Eu tenho uma missão? Tem sim, temos. Então vamos lá.
Números 13, a partir do verso 1. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes. Aí a partir do verso 4 até o 16, vai ser listado aí o nome de todos aqueles que terão esta missão incumbida da parte do Senhor, transmitida por Moisés. Estas pessoas, elas terão a missão de diagnosticar, elas vão analisar e no final de tudo, elas vão emitir um parecer para Moisés. Elas vão dizer no final de tudo o que elas acham, quais são as certezas que elas têm. E lembrando, gente, que naquele momento, nessa situação aí, existia todo o povo de Israel. Eles tinham acabado de, recentemente, saíram do Egito, enfrentaram o deserto, viu as maravilhas que o Senhor fez no deserto e agora se encontram ali. Mais um passo, mais uma prova para conquistar a terra prometida. Essa terra que foi uma promessa de Deus para este povo. E eu, irmãos, e você? Será que nós não temos, volta e meia, situações parecidas com a desses espias? Os espias, Deus, através de Moisés, deu uma missão específica para eles. Mas nos nossos dias, qual é a missão que Deus tem dado a cada um de nós? Qual é a missão, irmãos? Trazendo para a nossa situação atual da Covid-19. Qual é a missão que Deus quer que você faça sobre tudo isso? Eu te dou umas dicas. Analisem, façam um diagnóstico de tudo isso e no final de tudo, dê um parecer. E que esse parecer seja da parte do Senhor. Não dê um parecer apenas daquilo que você pensa, daquilo que parece que é melhor. Queira chamar Deus para a sua conclusão. Queira chamar Deus para dizer: ó Deus, de tudo isso que está acontecendo, eu acho isso. Eu chego nessa conclusão. E que essa conclusão, amados, seja da parte do Senhor. Do contrário, estaremos em sérios apuros. Esta foi a missão dos 12 solicitadas pelo próprio Deus. A segunda parte dessa ministração fala das orientações. Deus deu uma missão. Essa missão foi transmitida através de Moisés. E Moisés deu algumas orientações daquilo que precisava ser feito. Vocês vão lá, vão fazer esse diagnóstico. Vocês terão tempo, presta atenção, vocês terão tempo para fazer esse diagnóstico. E no final de tudo, vocês precisarão trazer algumas informações para mim, os seus relatos. E as orientações de Moisés incluía, por exemplo, saber se a terra era fértil ou infértil. Saber qual pessoal que vive lá. Se há algum perigo, se não há. Quais são as dificuldades que existem lá. Se o povo lá é forte, é fraco. Se são muitos, se são poucos. Afinal,
o que é que existe nessa terra. Moisés precisava saber disso. E esses espias tinham essa missão de ir lá, sondar o terreno, sondar a área. E Moisés pediu que eles trouxessem algo para provar do que lá existiam. Irmãos, se após isso, se após tudo isso que nós estamos vivenciando desse vírus, o Senhor pedisse para mim, pedisse para você um diagnóstico, um relatório, qual seria esse relatório? Como seria esse relatório seu? Como seria esse relatório meu? Seria um relatório afirmando que apenas ficar em casa, preso, a tal da quarentena, seria suficiente para evitar a contaminação? Seria esse relatório? Não estou aqui dizendo que isso não é uma medida importante, é uma medida importante. Mas isso é autossuficiente, isso garante 100% de certeza que não teremos problemas? Será que isso não causa outros problemas na sociedade? Então eu preciso rever esse relatório meu. Eu estive aqui pensando para tentar exemplificar melhor isso. Eu me lembrei aqui de uma entrevista de emprego, no qual o entrevistador faz a seguinte pergunta: qual é o seu maior defeito? Eu acho que essa é uma pergunta que todo mundo treme diante de uma entrevista de emprego. Poxa, estou querendo emprego e a pessoa está me perguntando qual é o meu maior defeito. Aí eu me lembrei da clássica, né? Daquela resposta clássica: eu sou perfeccionista. É uma resposta que geralmente todo mundo dá, não é isso? Eu pergunto: até que ponto perfeccionismo é ruim? Até que ponto? O perfeccionista vem de perfeição, correto? Então fazer as coisas perfeitas é ruim? Até que ponto? Irmãos, eu estava aqui, tive que fazer uma limpeza, né? Onde eu estou ministrando a palavra aqui ontem, estava um pouquinho sujo. E assim que acaba de limpar, está sujo de novo, não é? Eu pergunto, até que ponto valeria a pena a perfeição dessa limpeza? Até que ponto? Até que ponto? Até que ponto valeria buscar a perfeição de evitar a contaminação por esse vírus? Até que ponto? Porque chega um momento, irmãos, chega uma situação em que a balança começa a ver mais prejuízos do que benefício em determinadas situações. Tudo isso, irmãos, era para você refletir. Novamente eu te digo, não abandone os cuidados que você está tendo. Não abandone. Mas tente equilibrar as coisas. Não tenda para o medo. Não tenda para o pânico. Não tenda para achar que não tem mais jeito. Deus, é Ele que tem a última palavra. Só que nós somos... O Senhor espera que nós tomemos decisões. E é aqui que está o problema. Nós vamos ter que tomar decisões. Deus não vai tirar isso de nós. Vamos ter que tomar decisões. E essas decisões muitas vezes vai exigir riscos. Prudência, como um dos significados, diz evitar riscos. Mas por outro lado, irmãos, fica difícil conquistar as coisas se nós não quisermos correr riscos. Risco de errar, risco de falhar, risco de ter que, realmente eu errei. Precisamos correr risco, gente, o tempo todo. Enquanto nós, principalmente cristãos, nesse mundo, estamos correndo risco a cada dia.
Continuando o texto, eu chego na terceira parte. Eu passei por sua missão, a missão que esses 12 tinham, e eu convido a você a se sentir como espia. Não sei se eu falei nessa noite aqui, mas se sinta como espia nessa noite. E eu estive lembrando, principalmente no Ministério do Louvor, se tiver alguém aí, eu creio que tem em nome de Jesus Cristo. Nosso evangelismo que nós fizemos ali perto da casa de Del. O que foi que nós fizemos antes de fazer o evangelismo? Fomos lá, analisamos o local, vimos ao redor. E no final, o que nós decidimos? Vai ter o evangelismo. Vai ser aqui o evangelismo. Decidimos, chegamos a uma conclusão. Então, fatalmente, nós vamos tomar decisões de espias ou parecidas com desses espias. Então, esses espias, eles tinham uma missão. Esses espias, eles receberam orientações. E esses espias, chegando à terceira parte da nossa palavra, eles tomaram suas decisões. Eles tomaram suas decisões. E no versículo 25, vocês podem me acompanhar aí na sua Bíblia, me acompanhem em nome de Jesus Cristo. Diz assim, ó: e eles voltaram de espiar a terra, ao fim de 40 dias. Não foi 1, nem 2, nem 3. Houve tempo suficiente para eles avaliarem, analisarem e chegarem a uma decisão. E caminharam, verso 26, e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra em que nos enviaste, e verdadeiramente mana, leite e mel. E este é seu fruto. Por um momento, irmãos, eu creio que aquele povo ele se sentiu feliz com essas notícias. Terra que mana, leite e mel. Boas notícias. Ou seja, eles foram lá e na primeira parte do seu relatório, olha, positivo, ó, otimismo, ó, existem coisas boas lá. Mas aí começa um relatório, um dizer, umas palavras que não agradou alguém. O verso 28 continua assim, ó: mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Negueb. Os hititas, os hebreus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse desta terra. É certo que venceremos. Alguém no meio da conversa, no meio de uma reunião, diz assim, ó: chega disso. Essas palavras não me soam nada bem. Alguém se levanta e alguém se opõe a tudo aquilo que está sendo falado, a tudo aquilo que está sendo montado naquela reunião. Imagine aí, irmãos, vocês foram lá, analisaram a terra, voltaram com a notícia, umas pessoas lá falando mal, dando a entender que lá existem mais empecilhos, existem mais dificuldades do que benefícios, do que coisas boas. E você se levanta nessa reunião contrário a 10. Caleb era um só. E tinha 10 que concordava com o relatório negativo. O outro, o 11º,
é Josué, ele entra mais na frente. Mas até aqui, quem se levanta contra todos aqui é Caleb, irmãos. Alguém aqui, no meio de 10 opiniões contrárias, diz sim, subamos e tomamos posse da terra. Alguém toma uma decisão contrária. E eu pergunto, e nós, que muitas vezes somos bombardeados por notícias ruins, somos atacados, até nossa fé ela é sacudida em meio a tudo isso. Qual decisão vocês têm tomado? Qual decisão eu tenho tomado em relação a tudo isso? E parando, irmãos, meditando um pouco mais, eu também fiquei pensando, poxa, Caleb deveria estar sendo visto como um doido naquela reunião. O pessoal deveria estar com um pouco de, talvez, raiva dele, não sei, estou pensando aqui. E o que será que passou na mente dos outros 10 para trazer um relatório tão negativo, para ser tão pessimista em frente à dificuldade? O que será que passou na mente deles? Talvez os irmãos faltaram-lhes fé. Amém? Lhes faltaram fé. Mas por trás dessa palavra fé, irmãos, pode esconder várias coisas que é de melhor entendimento para nós. Por exemplo, será que eles não tiveram medo? Eu aqui estava lembrando da ministração do irmão Luiz, do evangelista Luiz, onde ele citou lá o que a gente abordou no Novembro Azul. E ele falou do caso de Gideão, né? Quando estava malhando o trigo no lagar. Talvez seja uma situação de medo. Medo sim. Mas a grande questão é, o medo não foi empecilho para ele parar de produzir. Todos nós, irmãos, não se engane não, sentimos medo. E o medo, até certo ponto, ele é bastante importante para nós. Quem aqui sobe no telhado de uma casa, numa laje e pula? Por que será que você não pula, irmão? Por que será? Será que não bate um medo na hora não, de você cair e se esborrachar todinho? Então o medo, até certo ponto, ele é importante. Mas o problema é quando o medo nos paralisa. Quando o medo nos faz não enxergar mais a vontade de Deus. Quando o medo nos torna incrédulos, nos afasta de Deus, coloca mais as possibilidades humanas acima de Deus. O medo encontra problema aí nas nossas vidas, irmãos. Não podemos deixar que o medo ele tome conta dos nossos corações. Prudência. Eu te pergunto, irmão, será que os 10 eles estavam errados no seu relatório? Será que eles mentiram no seu relatório? O relatório era mentiroso? Não. Lá existiam pessoas assim. O problema, irmão, está no qualitativo. O problema está na questão de enfatizar mais as dificuldades do que a própria promessa de Deus. O problema está em superestimar o nosso inimigo. O problema está em superestimar a Covid-19. É aí que está o problema. A Covid-19 ela é real, não é mentira. Mas qual é a tônica que nós temos dado para isso? Nós estamos superestimando ao ponto de ficarmos com medo? Estamos superestimando ao ponto de muitas vezes nos esconder atrás da prudência? E essa prudência, na verdade, é querer não correr risco algum? É assim que nós temos nos comportado, irmãos? Talvez seja esse o pensamento daqueles 10 que estiveram lá nessa situação. Não sei. Talvez passou por isso na mente deles. E continua no texto, irmãos. No verso 31 diz assim, ó: mas os homens que tinham ido com ele disseram:
pessoal ainda, depois que Caleb ele rejeita, depois que Caleb ele vai contra aquilo que estava sendo pregado naquele momento, eles continuaram ainda. 31 diz assim, ó: mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo, verso 31, gente, acerca daquela terra, e disseram: a terra para o qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Diante de quem, todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a ele. E mais à frente, no próximo capítulo, capítulo 14, verso 2, diz o seguinte: e todos os filhos de Israel murmuraram. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão. E toda a congregação lhe disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito. Além de esses 10 terem um relatório negativo, pessimista, de incredulidade, esquecerem da promessa de Deus, ainda conseguiram contaminar todo o povo. Todo o povo, a partir desse relatório negativo, começou a murmurar. E aí eu chamo a atenção, gente, para a grande responsabilidade que existe nas nossas decisões, nos nossos parecer. Nesse caso aqui, pelo parecer negativo de alguns, todo o povo de Israel foi levado a murmurar. Trazido em miúdos, trazido no linguajar choro, eles tocaram o terror naquele povo. E eu, irmãos, finalizo aqui essa mensagem, chego na parte final, na verdade, dizendo o seguinte, ó: depois de instalar a revolta em todo o povo, Josué e Caleb, você vai ver em Números aí 14, do 5 ao 8, ainda tenta contornar a situação. Eles ainda tentam: gente, não é bem assim, gente, a terra lá é boa, gente, vamos conseguir. Eles tentam incentivar o povo. Mas no verso 10, se vocês puderem me acompanhar aí, o povo diz o seguinte: mas toda a congregação disse que os apedrejassem. Este foi a ação, isto foi o que foi plantado nos corações daquele povo, isso foi o que aquele povo disse: apedreja-os eles dois. Apedrejam. A contaminação, nesse caso aqui, já havia se instalado por todo o povo. Todo o povo estava contaminado com o vírus da murmuração. E talvez vocês me perguntem: qual a prova então de que Deus e eles estavam com os 17%? Qual a prova que nós precisamos querer estar com esse 17%? No próprio verso 10 tem a explicação. Após o povo querer apedrejá-los, diz o seguinte: porém, mas a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. O próprio Senhor tratou de protegê-los daquela situação. E você me pergunta:
E 17%, irmão Kleber? Por que 17%? Por que você botou um título tão... Não sei, é difícil de entender. É fácil, gente. 12 foram os espias que tinham essa missão de analisar, diagnosticar e emitir um parecer. Desses 12, apenas 2, Josué e Caleb, foram os únicos que trouxeram um relatório positivo a respeito daquilo que havia a ser conquistado. E diga-se passagem, gente, foi a minoria. A maioria era contrária. Então, nem sempre a maioria está com a razão. Nem sempre a maioria está com a razão. E a porcentagem de 2 no universo de 12, 17%. 17%. 17% resolveram crer na promessa do Senhor. 17% colocaram seu medo na região de controle e tomaram uma decisão de fé. 17%, gente, tomaram a decisão da parte de Deus. E nessa noite, irmãos, em meio a tudo isso que nós temos sido bombardeados, a verdade é esta. Muitas coisas nós escutamos, vemos noticiários. Não sei até que ponto aquela mensagem traz como eu posso falar, uma informação precisa. Eu percebi aqui no grupo de Intercessores Filial, aquele colocou um relato aí dos parentes do Rio de Janeiro que estavam com dificuldade, que estavam passando por um processo desse vírus aí. E ao ler essa mensagem, eu tive um sentimento. Mas ao ouvir a mensagem de texto, eu tive um outro sentimento. E assim eu fico pensando, gente, como nossa mente ela tende a variar nos pensamentos. Como somos levados para um lado, para um outro, a depender de como a informação ela é passada. A depender de como os relatos, de como os pareceres são passados. Aquele pessoal emitiu um parecer de uma maneira que contaminou todo o povo. E os nossos pareceres, como é que têm sido? Eles estão contaminando? Estão tirando a fé? Estão deixando pessoas com medo? Estamos fazendo o povo murmurar? Não, irmãos. Não podemos ir por esse caminho. Então, que em nome de Jesus Cristo, vocês queiram estar dentre esses 17%. E eu creio que quando todos estiverem dentro desse conjunto, não será mais 17%, será 100%. Então, irmãos, que Deus abençoe, que Deus possa iluminar as suas decisões, que Deus possa trazer um filtro divino, um filtro da parte do Senhor, de tudo aquilo que entra em nossos ouvidos, em tudo aquilo que nossos olhos veem, e tudo aquilo que nós repassamos no Zap, que a mão poderosa do Senhor possa te ajudar a encaminhar as mensagens corretas. Enfim, que o Senhor fale aquilo que o teu servo aquele não conseguiu falar. Eu tenho certeza que Deus ele tem falado comigo durante esses 30 dias. Já são 30 dias, gente, de quarentena. Estou trabalhando aqui em home office, mas querendo ou não, nós precisamos sair de vez em quando. Mas eu creio que em tudo isso somos mais que vencedores. Em tudo isso eu vejo que nós estamos arregando mais, sabe? Arregando, firmando mais a nossa fé. Precisamos firmar nossa fé, irmãos. Precisamos saber em que mundo nós estamos metidos. E assim eu agradeço a oportunidade, né? Para mim foi uma experiência ímpar. Eu agradeço a todos vocês que estão aí. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Agradeço a Alda,
Deise, Isabel, Nalvinha, Luiz, Pastor Davi, Deus abençoe, Kelly, enfim, irmãos, que Deus possa trazer a verdadeira paz para os nossos corações. E assim eu agradeço a oportunidade e que em nome de Jesus Cristo, quinta-feira temos aí mais uma palavra abençoada, uma palavra poderosa, uma palavra cheia da unção da parte de Deus. Que o Senhor abençoe, Kelly, em nome de Jesus Cristo. Tchau, gente. Paz do Senhor.